Bom, turma, agora nós vamos ver um exemplo de aplicação de como utilizar os conceitos que nós já vimos, no vídeo anterior. Então, nesse exemplo, diz o seguinte: analise as espécies químicas abaixo e responda ao que se pede. Dados. O íon prata, Ag, possui 47 prótons. O átomo de arsênio, que é o As, possui 39 nêutrons. E o potássio, que é o K, é um cátion monovalente. Responda: quantos elétrons existem no íon potássio, no K? Então, vamos aqui a responder essa questãozinha. Bom, de acordo com os dados, o íon potássio é um cátion monovalente, ou seja, ele perdeu um elétron. Pessoal, se ele é um cátion, significa que ele perdeu elétron. Se é monovalente, significa que ele perdeu apenas um elétron. Então, ele é um cátion monovalente, um átomo que perdeu um elétron. Assim, a gente tem o seguinte: antes dele perder esse elétron, ele tinha 37. Ele era neutro, ele tinha 37 prótons e 37 elétrons. Quando ele perdeu esse elétron, um elétron, o número de elétrons diminuiu. Então, nosso cálculo é o seguinte: você pega 37 elétrons, que é o que ele tinha, subtrai o elétron que ele perdeu, e aí você vai ter a nossa resposta, que é 36 elétrons. Então, a resposta é: o íon potássio tem 36 elétrons. Item B, qual é o número de massa do arsênio? Bom, pessoal, de acordo com os dados, o arsênio possui 39 nêutrons. Então, essa informação vai ser utilizada agora. A massa, nós vamos calcular fazendo o somatório do número atômico com o número de nêutrons. Então, a massa vai ser 36 prótons mais 39 nêutrons, que dá um total de 75. Essa é a massa do arsênio. No item C, a pergunta é: qual é o número atômico e o número de nêutrons do íon prata? São duas perguntas na mesma pergunta. Então, vamos resolver aqui. De acordo com os dados, o íon prata ele possui 47 prótons. Gente, o número de prótons é o número atômico do átomo, seja ele um átomo íon ou um átomo neutro. Então, o número atômico não sofre alteração. Dessa forma, nós temos o seguinte: para o íon prata, o número atômico é 47. Vamos fazer o nosso cálculo, que é o cálculo dos nêutrons. Nós queremos os nêutrons, a gente vai usar a formulazinha A igual a Z mais N. Então, a massa é 108, os prótons, que é o número atômico, corresponde a 47, e os nêutrons nós estamos procurando. Então, você vai fazer o seu cálculo, o 47 vem para o lado de cá, vem negativo, subtrai e você vai encontrar o número de nêutrons 61. E a nossa resposta vai ser: o número atômico do íon prata é 47 e o número de nêutrons do íon prata é 61. Beleza, gente? Agora nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, que são semelhanças atômicas. Isótopos, isóbaros e isótonos. O que é isso? Bom, recordando, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam massa diferente e número atômico igual. Eu estou mostrando para vocês como exemplo os isótopos do átomo de hidrogênio. Nós temos o isótopo de massa 1, 2 e 3. O mais abundante é o hidrogênio, o isótopo de hidrogênio de massa 1. Em relação aos isóbaros, é um tipo de semelhança que ocorre com átomos de elementos químicos diferentes que apresentam em comum o número de massa. Então, são átomos diferentes com igual número de massa. Exemplo aqui, o argônio e o cálcio. A massa é 40 para os dois. Eles são átomos diferentes, mas apresentam o mesmo número de massa. Quando acontece isso, nós chamamos esse tipo de átomo de isóbaros. Por fim, a nossa última semelhança são os isótonos, que é o que ocorre com átomos de elementos químicos diferentes que possuem número de nêutrons igual. Exemplo, o boro, com número de nêutrons igual a 6, e o carbono 12, que tem número de nêutrons igual a 6. Por que eu especifiquei carbono 12? Porque existem isótopos de carbono. Tem o carbono 12, 14, 13, 16 e outros.
eu estou usando o isótopo de carbono 12, porque é só ele que tem número de nêutrons 6. Então, ele é isótono do boro. Então, esses dois aqui, esses dois átomos são exemplos de átomos isótonos. Ok, pessoal? Quarto item, alotropia. Bom, pessoal, dentro da alotropia, vários elementos sofrem esse processo, mas os mais estudados é o oxigênio, carbono, fósforo e enxofre. Então, nós vamos focar nesses 4 elementos, conhecer um pouquinho sobre eles. Então, a alotropia é a existência de substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. A diferença entre essas substâncias, quando elas se formam, é o arranjo atômico, a forma cristalina como ele se forma, ou a quantidade de átomos que é necessário para formar as moléculas dessas substâncias alotrópicas. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos do que eu estou falando. Os alótropos do oxigênio. Nós temos 2. O gás oxigênio O2 e o gás ozônio O3, tá bom? Então, são diferentes. Enquanto que o oxigênio não tem cheiro, o ozônio tem. O oxigênio é indispensável à vida, o ozônio é altamente bactericida, ou seja, ele mata bactérias, ele causa radicais livres, ele oxida tudo que é vivo, tá, gente? Então, são 2 tipos de substâncias diferentes, totalmente diferentes, mas a composição química é a mesma, oxigênio. Então, nessa tabelinha aqui, vocês estão visualizando a densidade, o ponto de fusão dos dois e o ponto de ebulição. Em relação à estabilidade, o oxigênio é mais estável do que o ozônio. Na prática, como é que você sabe disso? A substância que você tem fácil acesso, o oxigênio. Nós precisamos do oxigênio para sobreviver. É indispensável. Então, a gente tem fácil acesso, ele é mais estável. O ozônio, a gente não tem acesso a ele, assim, com facilidade, até porque ele é um bactericida, ele é altamente oxidante. Então, não é bom nós tocarmos no ozônio, porque ele faz mal para a nossa pele. Então, ele é considerado instável, tá? Na prática, pensa nisso. Aquilo que eu encontro com mais facilidade é considerado a substância mais estável. Em relação ao carbono, nós temos alguns alótropos de carbono. Estou mostrando para vocês aqui 2 exemplos de alótropos naturais e um exemplo de alótropos artificiais. Existem outros exemplos de alótropos do carbono que são artificiais, mas a gente vai ver só esse aqui por enquanto, tá? Então, dos alótropos de carbono considerados naturais que existem na natureza, nós temos o grafite e o diamante. Esse Nzinho pequeno que aparece aqui do ladinho do C, que representa o carbono, significa que são muitos átomos, então eu não vou colocar a quantidade, eu vou usar o termo N, tanto para o grafite como para o diamante. Visualmente, a diferença entre essas 2 substâncias está na estrutura. O grafite, ele forma placas, né? Os átomos se formam de uma maneira que nós temos como resultado placas. Isso faz com que o grafite seja diferente do diamante. A estrutura do diamante, ela é um pouco mais desorganizada, vocês estão visualizando aqui. É diferente da do grafite, isso faz com que essas 2 substâncias tenham características químicas e físicas diferentes. Só para você ter uma ideia, o grafite conduz eletricidade, o diamante é isolante térmico. O grafite, ele tem uma baixa dureza e ele tem uma cor acinzentada escura. O diamante é incolor e é considerada a substância mais dura que existe. O diamante é mais denso do que o grafite, então são diferenças entre essas 2 substâncias, mas a composição química é a mesma, só carbono. Aqui do lado nós temos o fulereno, C60, é uma espécie química, aliás, é uma substância constituída só de carbono que apresenta na sua constituição 60 átomos de carbono. Esse nome fulereno é em homenagem ao arquiteto norte-americano Buckminster Fuller. Então, o nome da substância criada, porque ela é sintética, recebeu o nome de Buckminster fullereno.
eu chamo de fulereno, tá bom? Fulereno C60. Existem outros exemplos de alótropos do carbono de forma sintética. São os nanotubos de carbono, a fibra de carbono que é utilizada para fazer próteses, tá? Então, são outros exemplos que não estão sendo abordados aqui, porque o importante é que vocês entendam que existem várias espécies, né, alotrópicas do carbono, vários tipos de substâncias que são alótropos do carbono. Em relação ao fósforo, nós temos aqui o fósforo branco, o vermelho e o negro. Olha as estruturas, o que diferencia uma da outra. O fósforo branco, a molécula dele só tem 4 átomos de fósforo. Ele é considerado venenoso, tem um cheiro ruim, né? Quem não gosta de alho, então tem um cheiro de alho, um cheirinho de alho, é amarelado, fala fósforo branco, mas na verdade a cor dos átomos da molécula é meio amareladazinha, clarinha, e ele é altamente venenoso. O vermelho, ele é um sólido, não tem cheiro, ele não é fosforescente, diferente do branco, que ele brilha no escuro, o fósforo não brilha no escuro. Ele é uma substância dura e não é venenoso para nós. O negro, ele é um derivado do fósforo branco. Ele é obtido pelo aquecimento do fósforo branco em altas temperaturas. Ele já é brilhante, ele parece um metal, é chamado de fósforo metálico, porque ele parece um metal devido à sua capacidade, né? Esse brilho que ele apresenta, a sua característica, é a capacidade dele conduzir eletricidade. Isso é a característica dos metais. O fósforo, ele é um não metal, mas nessa estrutura, nesse tipo de alótropo, ele conduz eletricidade. Então, por isso que ele é chamado de fósforo metálico. No próximo vídeo, a gente vai ver algumas aplicações do fósforo vermelho, tá bom, pessoal?